Uma vez eu fui num evento do Bert Hellinger e da Sophie Hellinger, e a filha da Sophie Hellinger, num dos intervalos, ela fez uma dinâmica em que ela conversou com a gente e falou assim: o mais importante não é buscar a resposta, e sim saber qual é a pergunta. E é essa reflexão que eu quero fazer hoje com você. Oi, aqui é a Juliana Slicker, estou muito feliz que você está nesse canal. Aqui eu falo sobre constelação familiar, trago reflexões, trago conteúdos, trago temas novos, exemplos, para que a gente sempre aprenda um pouquinho mais sobre essa técnica. Vou pedir para você sempre deixar seu comentário aqui no final desse vídeo ou agora, se você tem alguma pergunta específica para fazer sobre constelação. E também quero te convidar para a Semana da Constelação na Prática. Ela vai acontecer agora, dia 11 a 19 de março de 2019, né? O dia que eu tô é o período que eu estou gravando esse vídeo. E você pode se inscrever, são conteúdos gratuitos e online falando sobre constelação. Então o link está aqui no vídeo e está aqui embaixo também para você se inscrever e poder participar. E o tema que eu quero falar hoje é sobre essa reflexão que é tão importante quando a gente vai fazer uma constelação e que me deu um nó por um bom período, na verdade, né? Quero dividir isso com você. Então, a filha da Sophie falou isso, né? É mais importante do que a gente buscar ou querer saber qual é a resposta é a gente saber qual é a pergunta. E isso vem passando a minha mente, né? Isso vem voltando para mim, até para as minhas reflexões de constelações, né, que eu venho fazendo e de perguntas que eu recebo também das pessoas, né? Poxa, o que que isso significa? O que que às vezes a doença tal significa? O que que a dificuldade de engravidar significa? E são perguntas, claro que são sempre válidas e a gente sempre pode olhar elas do ponto de vista da constelação, mas esta pergunta ela ainda está no superficial. E o interessante que a gente sempre diz sobre constelação é que a gente não fica no superficial, a gente vai além, a gente vai, né, mais embaixo, a gente procura sempre uma resposta no inconsciente para as dificuldades que a gente tem aqui. Então, e aí voltando, falando, por exemplo, da dificuldade de engravidar, que é até o tema do vídeo que eu gravei semana passada. Quando a gente vai constelar e a gente fala assim, bom, o meu tema a ser constelado é este, por exemplo, dificuldade de engravidar. A resposta às vezes não é assim, por causa disso ou por causa daquilo. A resposta vem num sentido de porque eu não consigo olhar ainda para minha maternidade, eu não me sinto pronta, ou porque eu não consigo aceitar os meus pais ou o casamento dos meus pais como foi, ou porque eu ainda não sinto que eu posso deixar o meu trabalho, não que eu tenha que deixar o trabalho, né? Só deixando claro assim, eu não sinto que eu possa colocar em segundo plano uma carreira para colocar em primeiro plano a maternidade, nem que seja por um período. Ou seja, a gente está falando de questões mais profundas. E são as questões que nos trazem, que na verdade estão lá no fundo, que estão lá na nossa alma. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, é muito importante a gente saber o que a gente quer ver de fato. E o que a gente quer ver ou o que a gente está aberto para ver de fato, né? Quando a gente começa, e aí uma outra visão para dizer para você é quando a gente faz uma constelação, e eu sempre digo para as pessoas, e agora eu vou dar um nó na sua cabeça, eu sempre digo para as pessoas, às vezes você começa com uma queixa, um tema, uma questão específica, ou uma doença, ou uma dificuldade de progredir na carreira, ou, por exemplo, essa dificuldade de engravidar que eu estou dizendo. Só que a resposta, o que a gente vê, está num outro ponto, não tem nada a ver. Então, às vezes eu posso falar de carreira e eu tô levando, não que eu tô levando, mas o campo leva para que a gente olhe especificamente para a relação que você teve, ou para um trauma, ou para uma questão na infância, ou para a relação que você teve com a sua mãe, com seu pai, ou para um ancestral e que isso veio se repetindo. Então, a pergunta não é exatamente essa, a pergunta é por que eu não consegui ainda olhar para os meus pais com amor? Porque eu ainda não consegui receber a minha vida, receber da minha mãe tudo que ela pode me dar com amor, sem julgamento. Então, nesse sentido, quando a gente faz o nó que eu ia dar, que eu falei que eu vou dar, assim, a gente pergunta uma coisa e a constelação vai para outro lado.
Então, no fundo eu digo, pô, a pergunta então não é tão importante, porque a constelação ela vai para onde ela tem que ir e te mostra o que ela tem que te mostrar. Pô, mas eu não comecei o vídeo falando que mais importante do que a resposta era a pergunta? Quando a gente está centrado, quando a gente está no nosso lugar, quando a gente está de alma, a gente entende que a pergunta era aquela. A pergunta era, eu estou pronta para a maternidade, por exemplo, ou eu consigo olhar e receber a minha mãe, no outro exemplo. Então, de alma, a gente tem essas perguntas e aí, se a gente consegue chegar nisso, a gente também consegue chegar nas respostas por nós mesmos. O que acontece é que, de fato, às vezes a gente não consegue nem chegar na pergunta. Então, quando a gente vai fazer a constelação, a gente descortina uma série de questões que estão por trás e que nos movem e aí mostram pra gente, olha, a ferida tá ali. A gente tem que olhar para essa ferida para poder curar o todo, que é o essencial quando a gente faz uma constelação sem se preocupar de ficar preso naquela primeira perguntinha inicial, a gente consegue ir para um outro campo e chegar no essencial. Esse é o ponto, né? Esse é o trabalho do constelador, da gente não se prender àquela primeira pergunta que pode não ser a pergunta certa, né? A pergunta verdadeira, na verdade. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, né? Quando a gente está no nosso lugar, quando a gente está no nosso centro, né? Realmente centrado no momento presente, sabendo que tudo que a gente tem é o que está certo, é o que é, aí a gente pode entender e falar assim, poxa, para mim é difícil entender ainda a minha relação com o meu pai ou com a minha mãe. Por que isso? E aí sim é a pergunta mais profunda, e aí sim a resposta está mais próxima, tá bom? Espero não ter dado muito nó. Se você gostou desse vídeo, coloca um curtir aqui embaixo. Se você tiver perguntas, pode deixar um comentário, né? Eu sempre leio todos os comentários, procuro responder a maioria deles e a gente vai criando também, vou gravando novos vídeos de acordo com a sugestão de vocês, tá bom? Um beijo grande. Ah, detalhe, não se esqueçam, esqueci de falar. Não esquece de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo sobre constelação, para você ser notificado de vídeos novos, né? Toda semana tem vídeos novos, então se você se inscrever e apertar no sininho, você é notificado quando tem vídeos novos, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!